A União Ibérica é um período da história de Portugal e da colonização do Brasil que aconteceu entre 1580 e 1640. Se caracterizou pela união das coroas de Portugal e Espanha. As posses que pertenciam ao Império Português passaram a ser controladas pelo Império Espanhol. A União Ibérica teve como grandes consequências os ataques promovidos pelos holandeses ao nordeste do Brasil. As causas desse período foram a crise sucessória no reino português e sua anexação pelo rei Filipe II, da Espanha. Os holandeses, que eram inimigos da Espanha, invadiram o Brasil para controlar a produção açucareira no Nordeste e o tráfico negreiro. A Holanda era parceira de Portugal no comércio do açúcar. Enquanto os portugueses plantavam a cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil, os holandeses recebiam a cana, refinavam o açúcar e comercializavam na Europa. Com a União Ibérica, o acordo comercial entre Holanda e Portugal acabou. Os holandeses entraram em guerra com os espanhóis por conta da independência e pelo domínio do comércio europeu. Como Portugal era domínio da Espanha por causa da União Ibérica, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro para manter o comércio do açúcar. A Holanda criou a Companhia das Índias Ocidentais para obter o controle da produção do açúcar e do tráfico negreiro. Em 1624, os holandeses tentaram invadir o Brasil, atacando a cidade de Salvador, capital na época. Contudo, os invasores não conseguiram avançar para o interior e logo foram expulsos da Bahia. E além de outras consequências da colonização ibérica, seria correto afirmar que a maior delas foi um genocídio, pois as populações nativas dos territórios americanos ocupados por Portugal e Espanha foram trucidados, uma realidade que reflete ainda nos dias atuais, ao se saber da significativa redução dessas populações. Além do genocídio, houve a crise do ciclo de açúcar. Os holandeses foram expulsos do Nordeste e levaram para as Antilhas as técnicas de cultivo da cana-de-açúcar, tornando-se concorrente dos portugueses. Portugal não tinha condições financeiras para reerguer os engenhos de açúcar no Nordeste, destruídos durante a guerra entre colonos e portugueses. Outra consequência da União Ibérica foi a expansão territorial no Brasil. Com a união das coroas portuguesa e espanhola, o Tratado de Tordesilhas, que era a linha divisória entre os domínios de Portugal e Espanha na América, permitiu que os colonos avançassem para o sertão brasileiro em busca de metais preciosos. Esse avanço territorial aumentou logo após a expansão holandesa e a crise açucareira no norte. A coroa portuguesa e particulares organizaram expedições para o interior, como entradas e bandeiras, que, ao longo do século XVIII, descobririam as primeiras minas de ouro do Brasil. Alguns dados estimados afirmam que no Brasil, antes da chegada dos lusitanos, habitavam cerca de 1 milhão de indivíduos. Enquanto isso, os incas também desapareceram sob o domínio espanhol. Em 1640, ocorreu a restauração do reino português, encerrando assim a união das duas coroas ibéricas. Dom João IV foi coroado rei de Portugal, dando início à dinastia dos Bragança. Dessa forma, os portugueses reassumiram o controle do Brasil colônia e tentaram reerguer a produção açucareira no Nordeste, mas sem sucesso.